Então, Atos 13, 22, vamos lá, abre lá comigo, Atos 13, 22. Quem aqui quer ser homem segundo o coração de Deus? Quem quer ser homem segundo o coração de Deus? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que ser segundo o coração de Deus não tem nada a ver com ser perfeito. Amém? Primeira coisa é isso. Porque tem gente que mistura as coisas. Ah, não. Ser segundo o coração de Deus tem a ver com ser perfeito. Não há probabilidade, enquanto estivermos morando nesse corpo, de sermos perfeitos. Não há probabilidade. Porque essa carne aqui, ó, essa coisa aqui, é só o sangue de Jesus. Não é? Nós falhamos. Paulo vai dizer o seguinte, que aquilo que você não quer fazer, você faz. É ou não é? E quem falava isso era Paulo, hein? Ele falou, aquilo que eu não quero fazer, é que eu faço. E ele vai dizer, Senhor, me livra disso. Então não há perfeição em nós. Então se você pensar em ser um homem segundo o coração de Deus, vinculando isso a ser perfeito, esquece. O que nós vamos ver aqui é algo poderoso, porque vai revelar isso para mim e para você de forma tão clara, tão preciosa. Atos 13, 22 diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, está certo? Como rei, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, né, ele está dizendo algo relacionado a Davi. E o texto diz que Deus escolheu Davi, porque Davi era homem segundo o seu coração. Agora, o que eu acho interessante é que a Bíblia ela nunca deixa as coisas assim no escuro. A Bíblia nunca coloca uma transparência em cima das coisas. A Bíblia deixa sempre as coisas muito claras para nos servir de ensino. Agora, esse homem que foi considerado homem segundo o coração de Deus, foi um dos homens que mais falharam na Bíblia. Será por que essas coisas estão assim na Bíblia clara? Será que é à toa? É óbvio que não. Davi foi um dos homens que mais pecou. Davi fez cada coisa feia, irmão. Vou te contar uma. Uma só. Davi, ele, no dia da guerra, o exército foi para a guerra, Davi ficou no palácio, curtindo a folga. E aí, o que é que acontece? Batseba, está lá se banhando. E Davi morava num palácio alto. E Davi está vendo aquela mulher linda se banhando. E ele olha, ele fala, eu quero. O rei podia tudo na época. Só que ele não mediu as consequências. Mandou trazê-la. Deitou-se com ela. A mulher naquela época ela não tinha direito de dizer sim ou não. O rei mandou chamar. Você podia ser casado. Se o rei mandou chamar, o marido mandava a mulher ir. Pensa que trem esquisito. O rei mandou chamar. E aí, deita com Batseba e... Eu costumo falar o seguinte, crente, irmão, vigia, irmão, porque o incrédulo namora, faz sexo, faz uma bagunça, não engravida não. Crente deitou uma vez, fica grávido. Mas vigia, jovem, é um negócio mais ou menos assim. Pensou que não, meu filho, ó. A Batseba manda, procura esse nome para mim, Batseba ou Betseba, sei lá. Cada um fala do jeito. Ela só manda um recadinho para o rei Davi. Ô rei, deixa eu te dar uma notícia. Estou grávida. Aí o rei agora, Zé Maria. Deu ruim. É isso aí. Deu ruim. Aquilo que ele tinha feito à escondida, agora não tinha como esconder mais.
E aí o profeta Natan ainda vai lá e vai dar uma chamada nele ainda, né? Ok, não vou falar disso não. E aí, irmãos, o que o rei pensa? Urias, esposo dessa mulher, está na guerra, manda chamar Urias. O rei manda chamar Urias e põe na mão de Urias uma carta, falando com o comandante do exército, para colocar Urias na frente do exército para morrer. Pelo amor de Deus. Eu acho que até para o incrédulo fazer um trem desse é muito feio, sim ou não? E nós estamos falando de um homem que foi considerado homem segundo o coração de Deus. Ele manda matar Urias. Urias agora é morto, né? E agora manda matar Urias, e agora ele pensa, Urias está morto, a Betseba agora está grávida, eu caso com ela, digo para todo mundo que ela é minha mulher, ela fica grávida, o problema está resolvido. Só que aos olhos do Senhor, pecado continua sendo pecado. Não adianta tentar esconder. Não estou dizendo que os seus pecados não são perdoados. Nossos pecados já foram perdoados. Só que pecado tem consequência. Amém? Você foi perdoado para a salvação, mas não isento da consequência. Não queira viver uma vida de pecado, porque você vai sofrer as consequências. E não é a mão de Deus pesando sobre a sua vida, não. É consequência do seu erro. É simples assim, né? Então, Davi faz isso. Natã vai lá, chama a atenção de Davi. Ele chega para Davi e fala, ô Davi, o que você acha que a gente deveria fazer com um senhor que tem muitos gados e ovelhas, ou enfim, que tem muitos animais, e ele promete fazer uma festa, e quando ele vai fazer essa festa, ele vai na casa do seu servo, que tinha apenas um animalzinho, toma dele aquele que ele tinha, e faz a festa para os seus amigos. Aí Davi, um homem desse é digno de morte. Davi, um homem desse é digno de morte. Natã olha para ele, bem no olho dele, e fala, você é esse homem. Te dei todas as mulheres, você é rei, você tem todas as coisas. Você foi lá tomar a mulher de Urias, que só tinha uma. Então você é digno de morte, esse cara é você. Então estou contando para vocês essa história, para vocês entenderem que Davi, humanamente falando, era um caos. Alguém vai dizer que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha facilidade. Quer tirar foto, menina? Que Davi tinha facilidade para se arrepender. Não tem isso? Alguém vai pregar isso? Tem uns teóricos que pregam isso, que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque Davi ele tinha facilidade de se arrepender. É engraçado que tem muitos outros homens na Bíblia que também se arrependeram e nem por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus. Outros teólogos vão dizer que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma vida, um estilo de vida de adoração. Isso é verdade. Davi era um adorador, desde quando ele apacentava as ovelhas de seu pai. Davi era um adorador. Davi é o escritor da maioria dos salmos, que eram cânticos, eles cantavam, né? Os salmos eram cantados, né? E Davi, a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Davi, além de fazer canções, fazer salmos, Davi também construiu instrumentos. Davi era especialista na música. Só que nós vamos ver também outros nomes no Velho Testamento, de homens que eram adoradores, que construíam instrumentos, que adoravam a Deus com todo o seu coração, e nem por isso foram chamados homens segundo o coração de Deus. Então, que ele era um adorador, isso também é verdade. Que era alguém com facilidade de arrepender dos seus erros, isso também é verdade. Mas nenhuma dessas coisas se sustenta para dizer que Davi era homem segundo o coração de Deus por causa disso. Então fica a pergunta, o que é que Davi tinha ou fazia que o fez homem segundo o coração de Deus? Quantas horas? 10h40. Domingo que vem a gente continua.
Gente, é porque se eu entrar aqui vai gastar muito tempo. Vocês me dão 20 minutos? Para a gente fazer o primeiro aqui? Amém ou não amém? Que vai levar tempo. Isso, não tem como a gente explicar correndo. Tem que explicar direito, não é não, Vicky? Tem que explicar direito, né? Então, o que havia de especial em Davi para o Senhor considerá-lo homem segundo o seu coração? Davi, ele, além de ser escolhido ou chamado por Deus, homem segundo o coração de Deus, Davi também tinha consciência disso. Deixa eu mostrar isso para você aqui, que eu acho isso poderoso. Olha, 1 Crônicas 28, 4. O próprio Davi vai falar disso, que ele tinha consciência que Deus se agradava dele. No entanto, olha, isso é o próprio Davi falando. No entanto, o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me entre toda a minha família para ser rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Todos nós somos frutos do amor do Senhor. Amém ou não amém? Deus te ama sem colocar condição. Deus não ama mais o Natanael porque não. Deus ama cada um de nós da mesma forma, no mesmo nível. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus simplesmente ama você como amou o mundo inteiro. Deus prova o seu amor por nós, Romanos 5,8. Deus prova o seu amor por nós quando Ele nos deu Jesus para morrer no nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus ama você e ponto. Diga, eu sou amado. Quem aqui é amado, diga aleluia, amém? Eu sou amado, Ele me ama e ponto. Agora, tem um detalhe. Tem pessoas que Deus se agrada mais dele. Aí é outra coisa. Por quê? Vamos falar aqui, cadê os pais? Amém? Tem um filho só, não dá para fazer muito essa distinção. Mas quando você tiver 2 filhos ou mais, você vai perceber isso, né? O pai ama os filhos de igual modo, sim ou não? Você ama de igual modo. O tanto que eu amo Davi, eu amo Natália. Não tem diferença. O amor de pai por os filhos é de igual modo. Agora, tem filho que te agrada mais. Ou não? Tem ou não tem, gente? Cadê os pais que tem mais de um filho? Tem filho, não é não, Anderson? Tem filho que agrada mais o pai. Então, essa é a diferença. Não é que Deus ama mais ou ama menos. Mas tem filho que tem uma atitude de agradar a Deus. Tem filho que já contentou em ser amado e pronto. Mas tem filho de Deus, tem gente aqui nessa casa, que busca o tempo todo, uma vez que sabe que é amado, busca o tempo todo agradar a Deus. Nesse Deus tem mais prazer, ou não? Quem Deus vai ter mais prazer? No que o agrada ou que naquele que vive o tempo todo pecando, consciente do pecado? É isso que a gente tem que entender com relação à graça de Deus. Você foi perdoado, seus pecados foram perdoados, teu nome está escrito no livro da vida, você vai morar no céu. Agora, tem filho que, mesmo salvo, desagrada a Deus. Porque insiste em continuar no erro. Agora, deixa de ser filho? O seu filho, quando lambuza todo lá no barro, ele deixa de ser seu filho? Não. Ele continua sendo seu filho. Mas tem hora que dá vontade de pegar uma correia e dar umas. Tem filho que agrada o pai. Tem filho que entristece o pai. Então, por que? Aqui começa a responder então. Por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, mesmo tendo as suas falhas, Davi buscava o tempo todo agradar a Deus. Aqui começa a diferença. Davi era amado como os outros, mas Davi agradava a Deus em tudo. Davi priorizava a Deus. Deixa eu entrar no primeiro tópico aqui rapidinho. Porque Deus tinha prazer em Davi? Primeiro, porque Davi buscava em primeiro lugar o reino de Deus. Essa era a grande diferença de Davi.
Os reis daquela época buscavam conquistar, buscava fazer palácios, buscava levantar um grande exército, buscava ter nome. Davi priorizava em todo tempo o reino de Deus. A sua maior preocupação, vou mostrar isso para vocês, isso é sensacional. A maior preocupação de Davi era de construir templo para Deus, casa para Deus. A maior preocupação de Davi era trazer a arca de Deus que estava lá na casa de Abimeleque, depois na casa de Obed-edom. O desejo de Davi era trazer a arca, a presença de Deus para Jerusalém, construir a casa de Deus. É muito poderoso isso. Se você quer ser homem segundo o coração de Deus, põe no teu coração viver Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, você agrada a Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que busca coisas em vez de buscar o reino. Davi buscava o reino. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Salmo 132, do verso 1 ao verso 5. Historicamente, gente, Davi escreveu esse salmo. É tanta coisa na cabeça da gente, né? Davi escreveu esse salmo no momento em que ele estava sofrendo perseguição de Saul. A perseguição de Saul contra Davi durou mais ou menos 13 anos. Fala comigo. 13 anos. Davi andou errante pelo deserto, fugindo de Saul. Neide, 13 anos, minha filha. Fala com alguém que está do seu lado. 13 anos. Tem gente que uma perseguiçãozinha, né? Não vou mais na igreja. Não gosto mais daquele pastor que é careca. Não é à toa que eu não gosto daquele careca. Uma coisinha desse tamanhozinho, a pessoa já... Davi era segundo o coração de Deus. 13 anos sendo perseguido por Saul. No dia que ele teve a oportunidade de matar Saul, e o seu servo falou, agora é a hora, mata. Ele falou, não, eu vou tocar no ungido do Senhor? Não. O dia que Deus quiser tirá-lo, Ele tira. Mas enquanto Ele não tirar, Ele continua sendo o rei. Homem segundo o coração de Deus, está vendo? Prontinho, Zaqueu, era só arrancar a cabeça de Saul, e o exército de Saul não ia se curvar diante dele ainda, porque ele já tinha sido ungido rei. Ele falou, não, eu vou tocar no ungido de jeito nenhum. Deus põe, Deus tira. Olha, 13 anos, Davi fugindo. Uma pessoa que está fugindo de um exército, fugindo do rei Saul, ali lutando, pelejando, você acha que a oração dele deveria ser qual? O que vocês acham? Qual que deveria ser a oração, gente, de um homem desse? Vamos, gente, vamos lá. Qual deveria ser a oração? Ô Senhor, me livre do meu inimigo. Não é? Senhor, tem misericórdia. Tem 13 anos que Saul não me dá sossego. Eu não tenho paz, eu não posso morar em casa, eu não posso morar em lugar nenhum. Eu fico o tempo todo, e mensageiros chegando a mim, porque na época era assim, não tinha carta da gente. Na época eram os mensageiros. Eles iam trazendo, Saul está vindo aí, Saul está vindo aí, Saul está chegando. Davi não tinha tempo nem para dormir. 13 anos assim. Um homem desse, nessa condição, provavelmente a oração dele deveria ser, ô Senhor, me livre do meu inimigo, ô Senhor, tem misericórdia, ô Deus, por que o Senhor não prepara Saul e leva de uma vez, já fui ungido rei, né? Tira esse homem do meu caminho, tem misericórdia, Senhor. A oração dele talvez seria essa, Senhor, me dê condição de construir um palácio, me dê condição de construir uma casa, uma fortaleza, onde eu possa estar seguro. Mas vamos ver o que Davi orou, no meio dessa tribulação toda. Salmo 132, verso 1 ao 5. Lembra-te, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó.
Com o que Davi estava preocupado? Em fazer casa para Deus. Está vendo? Davi não estava preocupado em fazer mansão para ele, fortaleza, para ele livrar de Saul ou coisa semelhante. Davi está dizendo: olha, eu não vou pregar os olhos, eu não vou fazer nada para mim, eu não vou preocupar comigo, eu vou continuar fugindo se necessário, mas eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de fazer casa para o Senhor. As coisas de Deus, o reino de Deus, tinha prioridade no coração de Davi. Vocês estão me entendendo ou não? O reino de Deus tinha prioridade. Eu e você, provavelmente, numa situação dessa, nós estaríamos orando assim: Senhor, mata Saul. Eu já fui ungido rei, eu sou o rei. Saul está me importunando, tem 13 anos. Dá um jeito que esse homem, prepara uma emboscada para ele. Senhor, me dê condição de construir um palácio, uma fortaleza, onde eu possa estar seguro. Davi não pensou em um minuto nele. Davi estava pensando no reino de Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Onde estão os Davi dessa geração? Onde estão os Davi dessa geração? Que priorizam o reino de Deus. Que o reino de Deus vem em primeiro lugar. Que o reino de Deus é sempre prioridade. Homem segundo o coração de Deus vai sempre priorizar o reino de Deus. Davi queria construir casa para Deus, sabe para quê? Para trazer a arca da aliança e colocar lá dentro. Porque a arca da aliança, ela tinha sobre a arca da aliança, os querubins, e Deus manifestava graça, poder ali. Davi queria trazer a presença de Deus para Jerusalém, ou melhor, onde ele estivesse, ele queria construir uma casa para colocar a arca de Deus ali, isto é, Davi valorizava a presença de Deus. O reino de Deus era a prioridade na vida de Davi. Esse é o primeiro motivo pelo qual Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus. Se você está entendendo, diga aleluia. Nós estamos vivendo dias e tempos onde as nossas coisas sempre têm prioridade. Vamos lá. A gente tem deixado de priorizar as coisas do reino. Para você que está aqui, Deus te abençoe. Mas cadê os outros irmãos? Entende o que eu estou dizendo? Onde estão? Tem os trabalhos na igreja, tem os cultos no meio de semana, tem as missões que nós estamos fazendo, que são as nossas células, tantos trabalhos evangelísticos, olhando para fora, para ganhar outras pessoas. Nós temos o coração muito voltado para as nossas coisas. É tempo de converter. Diga aleluia. Quem aqui vai permitir uma conversão no seu coração? E colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem algo que é para mim fazer para o reino de Deus agora? Sim, tem. Principalmente, deixa eu dizer isso aqui. Claro, eu não quero você aqui dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus não quer. Nós temos a nossa vida secular, nós temos que trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Nem todos foram chamados para viver integralmente para a obra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem todos foram chamados. Agora, e nos dias que nós nos reunimos para congregar como igreja? Aí sim, você tem que priorizar esse dia. Amém? Você tem que priorizar, que você é de Deus. Nós somos de Deus. Essa casa aqui foi construída para glorificarmos o Senhor nela, para estarmos aqui juntos. Então você que está em casa ouvindo, essa palavra é para você. Levanta desse sofá e vem para a igreja. Priorize o reino de Deus. Priorize a casa de Deus. Davi me encanta com isso. Eu vou continuar essa mensagem, que não dá mais tempo, já chegou aqui 11 horas. Mas primeira coisa é isso: um homem segundo o coração de Deus é um homem que prioriza o reino de Deus. Deus não vê aqui a aparência. Deus vê o quê? O coração. Quando foi para Deus, quando Deus rejeitou, olha, presta atenção, vai me terminar. Quando Deus rejeitou Saul como rei,
Deus declarou isso, olha, eu encontrei dentre os filhos de Jessé um homem segundo o meu coração. Olha, os filhos de Jessé eram todos poderosos, treinados para a guerra. O próprio Samuel quase fez confusão na hora de ungir o rei, porque ele chegou, apareceu primeiro Eliabe. Eliabe era o mais forte, poderoso, bombadão. Aí Samuel olhou e falou, não, é esse aí que Deus vai usar, ué. Né? Deus, vai Samuel, eu não julgo como você julga, você julga pela aparência, eu sondo o coração. Então o que Deus está observando em mim e em você, não é a sua aparência, não é o que você consegue mostrar aí com esse estereótipo seu, porque às vezes você... Posso falar? Tem gente que é bom artista, tem gente que é bom ator, se apresenta maravilhosamente bem, e é ruim. É ou não é verdade? Mas Deus vê o coração, Deus vê o que está aí dentro. Homem segundo o coração de Deus é um homem que passou na avaliação de Deus, do coração. Porque Davi era falho com força. Davi não é exemplo para nós. Davi não é exemplo para nós de um homem que andou assim na santidade, não. Davi, pelo amor de Deus. Mas quando Deus olhava para o coração de Davi, via um homem que tinha o reino de Deus como prioridade. Que Deus abençoe vocês, a gente continua depois, não dá tempo. Amém? Essa palavra te abençoa? Amém. Te desperta? Amém? A priorizar o reino de Deus, a casa de Deus. Nós vamos falar disso nas próximas ministrações.